No programa Evidências anterior, você acompanhou o breve resumo histórico e filosófico das raízes do moderno movimento ateísta. No final da explanação, terminamos com o desafio de mostrar evidências racionais para a existência de Deus. E esse é o nosso assunto hoje. Vamos começar contando uma história baseada em fatos reais que aconteceu anos atrás nos Estados Unidos. Shirley, esse é um pseudônimo para preservar a identidade real dos envolvidos, era uma jovem cristã que lia a Bíblia e amava sua igreja. Criada numa pequena cidade do interior, ela nunca havia conhecido um lugarejo com mais de 30 mil habitantes, até que um dia seus pais a enviaram para a capital a fim de cursar a universidade. O choque cultural, é claro, foi tremendo. Shirley logo percebeu que suas convicções religiosas não eram tão óbvias para a maioria que a cercava. Na sua igreja interiorana, bastava um texto bíblico para afirmar uma ideia e já se tinha o bastante para silenciar qualquer contra-argumento. Mas nesse novo mundo, as coisas eram diferentes. A ligeira menção da palavra Bíblia já era motivo de deboche e discriminação entre os estudantes. Seu professor mais admirado, um PhD pela Universidade de Oxford, era ateu e parecia ter argumentações mais sólidas que os sermões que ela ouvira na infância. Shirley amava os seus pais e não podia negar uma convicção de fé tantos anos acalentada. Entretanto, sua nova intelectualidade não encontrava respostas claras e racionais para muitas das perguntas que surgiam. Até que um dia, algo terrível aconteceu. Shirley suicidou-se. Seu corpo foi encontrado próximo a uma árvore que ficava no prado da escola. Junto dela havia uma rosa e um exemplar do livro E o Vento Levou. Junto também havia o vidro de veneno que ela usou para ceifar a própria vida. Dentro do livro havia um bilhete com as seguintes palavras: Eu realmente tive que fazer isso. Não posso mais enfrentar essa vida. Quando eu cheguei à universidade, tinha fé em Deus e era feliz, mas a universidade roubou a minha fé e eu não posso mais enfrentar suas perplexidades e incertezas. Quando acharem o meu corpo, notifiquem aos meus pais e diga para eles que sinto muito por ter lhes causado ainda mais esta dor. Peço que enterrem o meu corpo embaixo dos pinheiros que estão no cemitério, cuja graça e beleza tantas vezes admirei, mas nunca pude alcançar. É impossível saber em detalhes que dúvidas ou conflitos passaram na cabeça daquela garota. Mas dá para se ter uma noção, pois muitos passam pelos questionamentos semelhantes a ela. Aliás, se você notar bem, verá que ninguém nasce ateu. As pessoas se tornam ateias devido a alguma decepção com aquilo que antes acreditavam. Pode ser o sofrimento, a formulação de perguntas sem resposta ou até o choque de culturas. Não importa a razão, num dia, mais cedo ou mais tarde, todos temos a nossa fé balançada por algum tipo de questionamento. Como lidar com isto é o que torna o X da questão. Note que a existência de Deus não é algo que interessa somente às pessoas que creem. Saber que há no céu um ser supremo e amigo é algo que traz alegria para todas as pessoas. É o ceticismo que nos angustia com a sua convicção de que estamos sozinhos no universo e não temos outra vida senão esta. Aliás, se existisse uma oração que até mesmo um bom ateu pudesse fazer, esta seria: peço que Deus exista. Seja como for, o fato é que hoje as pessoas fogem da religião institucionalizada, mesmo aquelas que ainda também mantêm algum tipo de fé num ser superior, preferem caminhos espiritualistas alternativos que não exigem demasiado comprometimento, nem sejam modulados por crenças doutrinárias. A mentalidade pós-moderna parece evitar o segmento de qualquer coisa que pareça uma cartilha de fé e comportamento. Conforme o anúncio quase profético do escritor alemão Robert Adolphs, autor do livro A Sepultura de Deus, na visão popular, as igrejas estão se tornando túmulo de Deus, ao invés de serem um meio de encontrar-se com a divindade. Aliás, já na virada do século XIX para o século XX, Friedrich Nietzsche expressava o mesmo conceito ao declarar: o que são estas igrejas de hoje, senão sepulcros ou túmulos de Deus? De fato, parece que é tremendamente dizer-se cristão, crente ou religioso nos dias de hoje. O motivo parece ser óbvio:
Religião tornou-se para muitos sinônimo de cultura para velhos, alienados ao prazer ou também para pessoas desesperadas em busca de auxílio psicológico, muitas das quais se iludem com seitas e promessas de salvação num imenso comércio espiritual que não deixa de ser estarrecedor. O Dr. Franz Xaver Kaufmann, professor emérito de Sociologia da Universidade de Münster, na Alemanha, esboçou em 3 teses as condições do ser e do tornar-se cristão na sociedade atual. Primeiro, é tremendamente difícil tornar-se cristão nessa cultura moderna. Segundo, é difícil viver e agir como cristão sob as premissas dessa cultura moderna. E terceiro, se alguém, pois, tenta efetivamente tornar válido o seu ser cristão, ele mesmo torna difícil a convivência normal no meio ambiente comum. Com esse quadro em mente, não é difícil lembrar o desespero de pessoas como Shirley e se perguntar: será realmente este o fim da fé cristã? Vale a pena acreditar em Deus? A indagação não é nova. Ela já era formulada no passado por alguns que preferiram seguir o rumo da fé ao lugar do rumo da descrença. É o caso, por exemplo, do filósofo e cientista do século XVII, Gottfried Wilhelm Leibniz, que teve uma atitude bem diferente daquela de Shirley. Ele era tão brilhante que, com apenas 21 anos de idade, isto mesmo, 21 anos, defendeu uma tese doutoral na Universidade de Leipzig, na Alemanha. O reitor nem queria dar-lhe o título de doutor por ser muito jovem. Autodidata, aos 8 anos, ele aprendeu sozinho a falar latim e grego. Aos 15, já possuía vasto conhecimento de filosofia moral e teologia escolástica. E, para completar, estudou ainda matemática em Paris e anunciou o cálculo diferencial a partir do seu invento, a máquina de fazer operações, a ancestral da calculadora. Ele era um gênio e, diferente de muitos de sua época, ele cria piamente em Deus. Nos dias de Leibniz, o antropocentrismo filosófico dominava o pensamento dos intelectuais. Dentre os vários segmentos, havia uma corrente de céticos chamada deísmo. Para estes, o sofrimento era o maior argumento contra Deus. Por isso diziam: se Deus existe, por certo não está aqui. Ele abandonou o universo. Discordando disto, Leibniz sistematizou uma filosofia chamada teodiceia. Ela consistia numa série de argumentos racionais à existência de Deus, mesmo em face ao sofrimento humano. Mas ele não foi o único a fazer isso. Outros pensadores antes e depois dele também o fizeram, como, por exemplo, Tomás de Aquino, Blaise Pascal, Sir Isaac Newton, que também argumentaram, ao seu tempo, a favor da existência de Deus. Mas não pense que se tratam de provas da existência de Deus. Na verdade, é até impossível provar que Deus existe por um motivo muito simples. Deus é grande demais para ser analisado por meios científicos. Afinal, a ciência e a razão humana têm as suas limitações. Provar em termos de ciência significa analisar, medir e, principalmente, repetir o experimento para se obter o mesmo resultado. Sendo assim, podemos provar, por exemplo, a lei da gravidade, a lei gravitacional, pois é possível fazer e refazer o teste e ver que os corpos realmente são atraídos para o centro da Terra. Mas há coisas que não dá para simplesmente repetir ou experimentar em laboratório. É o caso, por exemplo, de alguns enunciados da geometria e da matemática. Desde a antiguidade, os sábios consideravam, de um modo geral, 2 tipos de proposições matemáticas: os axiomas e os teoremas. Os axiomas, também chamados de postulados, são proposições aceitas sem demonstração, e teoremas são proposições que podem ser demonstradas, mas a partir dos demonstráveis axiomas. Ou seja, se o axioma estiver errado, o teorema também estará. Mas então por que não podemos provar os axiomas? Porque, de acordo com o método lógico-dedutivo usado pelos gregos, isto é, aquele que parte do universal para o singular, o pressuposto universal, embora necessário para se obter um resultado efetivo, escapa à nossa capacidade intelectiva e, portanto, não pode ser medido, verificado ou analisado com os nossos instrumentos, que têm como característica principal a limitação. Noutras palavras, são grandes demais para os nossos critérios de observação. Mas aí você deve estar se perguntando: como ter certeza de um axioma se ele não é verificável? Bem, os matemáticos gregos responderiam que ele é indutivo. Faz sentido supor assim, mas não tente prová-lo.
Sua mente não está ao alcance dele. Ora, se este é um conceito racional, por que não poderíamos aplicar o mesmo a Deus? Afinal de contas, se o Todo-Poderoso pudesse ser provado no sentido empírico da palavra, ele estaria mais para teorema que pressuposto. Logo, caberia dentro do escopo mental humano e não seria grande o bastante para ser Deus. Portanto, do mesmo modo que o axioma matemático, Deus é uma verdade não demonstrável, mas que se estabelece pela lógica e intuição. A única diferença entre ele e o axioma da matemática é que, enquanto o axioma é apenas intuitivo, Deus é adicionalmente verificável pela fé e pela certeza da sua existência. Aliás, da certeza da sua existência, podemos tirar uma série de conclusões e elementos perfeitamente comprováveis, do mesmo modo que são comprováveis os teoremas retirados dos axiomas. E não pense que esta lógica matemática é difícil de compreender. Ela está em todos os livros e pode ser confirmada por qualquer matemático. Difícil é entender como filósofos ateus ignoram este ponto, afirmando categoricamente a não existência axiomática de Deus. Vejamos ainda outra ilustração da matemática. Como você deve saber, não dá para provar deste jeito empírico que alguns imaginam que duas retas paralelas jamais se cruzam, a não ser que sejam concorrentes. Em ambos os casos, a dificuldade está em que os conceitos remetem a nossa mente para o infinito. As provas oferecidas para esses e outros enunciados geométricos são reconhecidamente complexas e, em alguns casos, até contraditórias. Basta para isso ver a polêmica sobre o axioma das paralelas, o quinto postulado de Euclides, que envolveu grandes nomes da matemática, especialmente no século XIX. Só para você entender um pouco dos bastidores desta polêmica, saiba que por quase 2000 anos, desde o ano 300 a.C., quando viveu Euclides, até meados de 1700, a sua geometria dominou soberana o mundo da matemática. Mas muitos percebiam de longa data que o seu quinto postulado apresentava alguns problemas. De acordo com a visão de Playfair do século XVII, o quinto postulado de Euclides dizia: por um ponto exterior a uma reta, passa apenas uma outra reta paralela à primeira. Ora, os estudiosos de Euclides, que viveram a partir do século XVII, logo começaram a perceber que a questão da unicidade das paralelas era ou seria polêmica, pois implicava na existência de um ponto-encontro e não um encontro de duas retas concorrentes que poderia estar além dos limites da verificação. É que nesta época o método dedutivo de verificação estava sendo substituído pelo indutivo, que preferia partir do particular, isto é, do verificável, para o universal, bem o oposto do método anterior. Assim, pelo método da indução, que aliás era o próprio método científico, seria impossível verificar o postulado euclidiano. Afinal, como afirmar a existência de algo que não pode ser realizado dentro do universo inteiro, nem mensurado pelas medidas humanas? Esta era uma questão bastante delicada na época. Por outro lado, o curioso é que a vericidade do quinto postulado de Euclides não foi questionada até meados do século XIX. Era claro que duas retas ligeiramente concorrentes acabariam se encontrando em algum ponto teórico e as exatamente paralelas não. Mas a verificação disto não era algo tão simples assim. Aliás, veja este trecho de uma carta escrita em 1817 por um dos mais renomados debatedores da época, o físico e matemático alemão Johann Carl Friedrich Gauss. Estou cada vez mais convencido de que não se pode demonstrar pelo simples raciocínio a necessidade da geometria euclidiana. É possível que no futuro possamos ter ideias sobre a natureza do espaço que hoje nos são inacessíveis.